Olá, alunos do Sesumar, do EAD do terceiro ano. Continuamos com a unidade 4 do treinamento esportivo. Tá? Então vamos lá. Aqui essa foto de capa, acho que eu esqueci de explicar nas outras aulas. E ela é bastante interessante também. Esse é um jogador brasileiro que ele se formou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um programa muito interessante de jogadores profissionais de tênis. Então, você pode ter duas opções. Você pode jogar profissional, que são ATP, ITF, que são o que vocês veem na televisão. Mas também tem a opção de fazer o college, que eles falam que é a universidade nos Estados Unidos. Ou seja, o que é isso? É uma bolsa que os jogadores de tênis recebem para jogarem para as universidades. Então esse jogador que vocês estão vendo na foto, ele se formou em business, que seria administração no Brasil, e depois, com 22 anos, saiu da universidade para poder tentar o profissional. Ou seja, ele já está com a cabeça mais tranquila, porque ele já está formado, e agora ele está treinando aqui em Maiorca para tentar ser um jogador profissional de tênis. Tá? O que aconteceu é que quando eles estão na universidade, não é tão fácil para treinar a parte física, ter todo esse processo do treinamento esportivo que a gente está vendo aqui, porque eles têm que estudar, têm que jogar torneio e ainda têm que treinar. Então ele veio com uma capacidade física não tão boa, ou seja, a resistência dele não era tão boa, até a capacidade geral dele, do desenvolvimento geral que a gente falou antes, na unidade 2 e 3, não era boa, porque os treinamentos que ele teve quando criança não enfatizaram muito na parte física. Ele é um jogador com talento, então como ele tinha bons resultados, não treinava muito duro. Mas, falando um pouco dessa foto, a gente consegue exemplificar o que vai ser a nossa unidade 4. A nossa unidade 4 é o planejamento das sessões de treinamento, como você pode montar uma sessão de treino, né? Então aqui vocês podem ver, que é isso que ele está segurando na mão. Então são os pezinhos. Isso é uma posição de devolução de saque, ok? Então ele está treinando ficar com os joelhos bem abaixo, tentando tocar o bozo, que é esse aparelho azul que a gente tem embaixo, tentando tocar o bozo com o joelho e depois fazer a transferência para entrar na bola, né? Aí seria somente com uma sombra. Então essa é a parte específica que a gente fala numa preparação física, ok? Então vamos lá, vamos estudar um pouco os conceitos dessa unidade. Olha lá, planejamento da sessão de treinamento. Essa jogadora também é uma espanhola que treina com a gente. E por que eu coloquei ela nessa entrada aqui dessa sessão da unidade 4? Ela é uma jogadora que planifica tudo. Ou seja, é ótimo trabalhar com ela. Ela está 500 do mundo agora, porque é uma jogadora que, se não tiver tudo realmente organizado, ela se perde um pouco, fica mais estressada, não entende por que não existe uma planificação ou por que não existe um plano para o dia dela. Então, o planejamento da sessão, eu acho que tem que ter mais ou menos como espelho essa jogadora. A gente tem que ser bastante metódico para planejar a sessão. Depois, se sai ou não, a gente vai discutir isso. Mas o planejamento da sessão tem que ser bem trabalhado. Ok? Vamos ver as características aqui, então. Para você planejar uma sessão, você precisa realmente saber onde você está e onde você quer chegar. Quando você quer chegar. Ou seja,
Você quer ser número 100 do mundo no final desse ano ou você quer ser número 100 do mundo em 3 anos? Isso seria um objetivo rápido ou seria um objetivo lento? Né? Quando você quer chegar a isso? Aqui tem que tomar muito cuidado para não gerar frustração no jogador e até mesmo na equipe de treinamento. Como? De que maneira? Você quer chegar lá caminhando, correndo, de carro, de bicicleta, né? E até que você encontra o resultado final que a gente poderia comparar se foi de acordo com o que você queria chegar. Tá, vamos passar isso agora para a área do conhecimento. Né? Então, para a gente planejar uma sessão de treinamento, a gente precisa saber realmente, não onde o jogador está, mas a gente precisa saber realmente em que forma o jogador está. Então, a gente precisa fazer todas as avaliações físicas, a pergunta que eu coloquei no fórum ali, que tem os testes físicos do Cristiano Ronaldo, que são bem específicos. A partir do momento que você tem isso do seu jogador, ou seja, todas as características dele, então aí você pode pensar, discutir, comparar e ver onde o seu jogador pode chegar. A partir do momento que você decide, bom, esse jogador tem uma capacidade física para realizar os 400 metros em 47 segundos, tá? O recorde masculino, acho que é 45 segundos ou 44 alguma coisa, se eu tiver errado alguém me fala. Mas se o meu jogador, o meu atleta tem essas características para poder fazer um tempo de 47, eu preciso saber onde é que ele está. Então ele está fazendo 50 segundos nos 400 metros, eu preciso baixar 3 segundos. 3 segundos no mundo do atletismo é um mundo, é muito. Mas, por que não? Se eu tenho um jogador de 20 anos, um atleta de 20 anos, por que ele não pode chegar com 25 anos melhorando 3 segundos? Sinceramente, não sei se isso é possível, não sou professor de atletismo. Né? Agora, no tênis, poderia falar que 5 anos é um ótimo tempo de trabalho para conseguir o seu objetivo. Eu nunca falo de objetivo máximo, porque a gente não coloca limite nos jogadores e nos atletas, mas a gente precisa saber sim, ou seja, até quanto tempo eu tenho, quando ele vai poder chegar nesse seu objetivo. E tem grandes problemas com os pais, ou até mesmo com patrocinadores, ou até mesmo com managers, que querem um resultado para amanhã. E aí é onde a importância do planejamento aparece. Se você tem um ótimo plano, você mostra o porquê desse plano para os sponsors, para os pais e até mesmo para o jogador, a expectativa baixa e eles esperam o processo da implementação desse planejamento, ok? Como? Explicando especificamente o como. Isso é onde a gente entra, o preparador físico entra, onde o coach entra, né? Ou seja, como que a gente vai trabalhar isso? Então, em uma pré-temporada, se a gente tem 1 mês de treinamento na pré-temporada, a primeira semana a gente pode tentar aumentar a força e a resistência do jogador. E como? Utilizando altas intensidades, volumes não tão alto, mas sim intensidade muito alta, e utilizando a academia de musculação, uma pista de atletismo, diferentes materiais específicos para o esporte. Tudo isso seria o como, ou seja, como você vai chegar no seu objetivo. E no final a gente avalia outra vez, da mesma maneira que a gente avaliou para a gente poder comparar onde o jogador estava, a gente avalia o resultado final do mesmo
para ver se o objetivo foi alcançado ou se o objetivo não foi alcançado, o que a gente precisa melhorar. Ok? Então, agora que a gente entendeu a importância desse planejamento, a gente vai no planejamento em si. Tá? Aqui tem uma foto legal que foi uma pré-temporada que os nossos jogadores realizaram em Buenos Aires, e essa pré-temporada foi realizada em janeiro. Sabe quando que a gente começou a fazer o planejamento dessa pré-temporada? A gente começou a fazer o planejamento em setembro de 2019. E ela só foi acontecer em janeiro de 2020. Ok? Então, de que maneira você pode realizar o planejamento do treino? Aqui a gente vai falar um pouco de uma área mais teórica, que está na apostila do conhecimento. E a gente pode chamar de plano quadrienal, plano anual, pode utilizar macrociclos, que dentro do macrociclo tem o mesociclo, o microciclo e a sessão de treinamento. Depois, na unidade 5, a gente vai ver um pouquinho mais específico de cada um, ok? E a estrutura do treinamento. Eu preciso ter uma estrutura do treinamento para poder realizar esse planejamento. Eu preciso saber o nível dos meus atletas, eu preciso saber a evolução dos atletas e preciso estabelecer novas metas e novos objetivos de acordo com a evolução dos mesmos. Então, essa é a estrutura. Como a gente falou antes sobre onde, quando e como, aqui a gente pode comparar sobre isso. O onde seria o nível dos atletas, o quando seria a evolução, ou seja, em quanto tempo eles iriam evolucionar, né? Em 2 anos, em 1 ano, em 6 meses. E essa seria, onde é que está aqui? O resultado final, ou seja, o estabelecimento de novas metas para o próximo ciclo de treinamento. Quando você prepara um plano quadrienal, para mim não é tão fácil, isso é minha humilde opinião, ok? Eu sei que está lá na apostila do conhecimento, mas para mim não é tão fácil planificar para 4 anos. Tá certo que os jogadores olímpicos realizam isso, mas dentro de cada ano tem as competições mundiais, que eu acho que o plano anual se adapta mais. Um plano anual pode ser um macrociclo, ou um macrociclo pode ser 6 meses, que pode estar dentro do plano anual. Ou seja, o macro já fala, a palavra já fala, né? É um ciclo muito grande, tá? E dentro do macrociclo, a gente vai encontrar mesociclos, que a gente pode falar que são 2 meses, 1 mês, até 3 semanas, depende de como você prepara isso. O microciclo quase sempre é 1 semana, 4 dias, 5 dias, isso sim que não, o microciclo não é muito longo, o micro pequeno. E as sessões de treinamento, se a gente lembra da unidade 3, quando a gente falava sobre frequência, as sessões de treinamento é o que acontece no dia. Então, uma frequência de um dia com 3 sessões de treinamento seria a da manhã, com uma sessão de treinamento de musculação, uma sessão de campo, que seria um treino de futebol, e a sessão da tarde, um treino de resistência, que poderia ser na quadra de atletismo. Tá? Organização dessas sessões de treinamento. Então aqui está a foto da nossa jogadora outra vez. E por que a foto dela? Se vocês olharem, ela está comendo dentro da quadra, ok? Ela está comendo dentro da quadra porque ela pesa a comida dela cada dia. Aqui o que ela está comendo é whey protein com um arroz frio. Um arroz branco frio. Por que arroz branco frio? Porque ele passa a ser carboidrato complexo quando ele está frio. Tá? E ela colocou leite de aveia. Então ficou como se fosse um whey protein de arroz doce. Ela terminou o treino. Em menos de 5 minutos que ela terminou o treino, ela já estava realizando essa alimentação dela. Por quê? Para ter uma recuperação mais rápida. A gente estava na sessão
a sessão. A gente estava no microciclo de competição, onde ela já ia competir esse final de semana e na quinta-feira ela já estava realizando todas as alimentações dela. Bom, em teoria ela realiza sempre essas alimentações quase sempre perfeitas. E por que essa foto? Porque a organização das sessões de treinamento, para mim, como está escrito no livro, eu acho que deve ser feito da mesma maneira. Que vem com uma introdução, uma preparação, uma parte principal, uma conclusão e as etapas dessas, ou seja, essas etapas, elas devem ser, vamos voltar aqui, elas devem ser controladas muito bem para que a gente não se acabe perdendo em algumas delas. Ou seja, quando eu realizo a introdução para uma sessão de treinamento para os meus atletas, isso aqui deve ser como máximo 5% do tempo, né? A preparação pode ser de 10 a 15% do tempo. A parte principal de 35, 40% do tempo. A conclusão, 20% do tempo. Ah, professor, mas como que você passa tudo isso para um treinamento tático, para um treinamento técnico, para um treinamento de musculação? Então, eu vou dar alguns exemplos. Vocês podem ver que essa apresentação da unidade 4, ela tem só 4 slides, eu acho, 5 slides. Mas eu decidi realizar ela super curta, para quê? Para que vocês possam ter essa experiência da programação que a gente realiza aqui, né, na Europa, e que eu venho vendo treinadores da Suécia, treinadores da Suíça, treinadores da França. Os nossos jogadores fazem bastante treinamento numa pista de atletismo aqui, onde vem gente de todo mundo treinar, até treinadores chinos, japoneses, participam dessa pista de atletismo porque a estrutura é muito boa. Então, quando a sessão é organizada, muitas vezes eu fico lá assistindo o treino, acontece assim, uma reunião dos jogadores, onde é falado qual vai ser o objetivo da sessão, ou seja, o que eles vão treinar naquele dia. Muitos deles já têm isso no papel, seja, quase todos já têm no papel. Os nossos jogadores recebem todo o treino no domingo à noite, o treino da semana inteira eles recebem pelo telefone, então eles já sabem o que eles vão fazer. Tá? Mesmo assim, é realizada uma introdução super curta. A preparação é feita por eles mesmos, quase, né, uma sessão de academia. Vamos dar um exemplo aqui agora. Na sessão de academia, a preparação é sempre com mobilidade articular, trabalhos preventivos, a gente já coloca na preparação, e um aquecimento global do corpo, para que eles estejam super preparados para realizar a parte principal. Se a parte principal é trabalho de força pura, a gente demora ali mais ou menos uns 40, 30 minutos. Se a parte principal é trabalho de velocidade e trabalho específico no tênis, trabalho de 25 a 30 minutos como máximo, porque é bem intenso. Mesma coisa da parte aeróbica. O aeróbico no tênis a gente sempre trabalha com exercícios intermitentes, quase nunca a gente faz exercício de longa duração aeróbico, acho que somente nas 2 primeiras semanas do ano, da pré-temporada, que eles fazem séries de 400 metros, mesmo assim é um trabalho intermitente, então essa parte principal, muito difícil que ela passe dos 45 minutos. E a conclusão vem com um esfriamento do corpo do jogador, mas também uma explicação por parte do preparador físico, falando se o jogador melhorou ou não naquela sessão de treinamento, o que ele deveria ter feito melhor, ou até mesmo dando um feedback super positivo sobre a melhora que está acontecendo durante esse processo de treinamento, como ele melhorou os pesos, como ele melhorou a técnica, como ele melhorou o tempo, ok? Então, essa duração das etapas da sessão de treinamento que está escrito aqui, elas devem ser muito controladas. Da mesma maneira que essa jogadora controla a sua alimentação, a gente precisa controlar bem a organização da sessão de treinamento. Ah, professor, então você nunca passa
dos 5% do tempo para fazer a introdução? Lógico que não. Vocês têm que entender que a gente trabalha com seres humanos. E algum dia essa jogadora vai vir para mim porque ela brigou com o pai dela. Então, quando eu estou fazendo a introdução do que ela vai treinar, eu vejo que o olho dela está cheio de lágrima. E eu vejo que ela não está preparada para treinar. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gastar 45% do tempo na introdução dessa sessão de treinamento para que ela possa se recuperar. E se ela estiver num estado anímico melhor, aí eu vou tentar colocar algo da parte principal. Ok? Mas não quer dizer que os nossos jogadores sejam máquinas, os nossos atletas sejam máquinas e a gente nunca possa mudar uma sessão de treinamento. A gente tem que ter ela ordenada, a gente tem que ter ela preparada, a gente tem que ter ela ali no telefone, a gente tem que ter ela ali no papel. O jogador tem que saber o que ele tem que fazer. Agora, se ele não está bem ou se teve que mudar alguma coisa por alguma dor ou por algo difícil que ele passou, não tem nenhum problema. A gente ajusta e muda. Tá bem, alunos? Bom, espero vocês para a aula da quinta unidade, ok? Quinta e última unidade. E também para as nossas lives aí que vai acontecer, ok? Abração para todos. Até mais.